Bem-vindo para você que vai fazer redação da Fundação Carlos Chagas. Eu preparei uma análise da banca, um quebrando a banca para você entender como funciona essa que é considerada a redação mais difícil do Brasil. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Chay aqui do Português Redação Aula da Chay e Banca FCC. Vocês me pediram muito lá no Instagram que eu fizesse aí uma análise bem interessante sobre a banca FCC. Além de trabalhar com a banca FCC, eu trabalho com todas as bancas fodas do Brasil, tá? FCC, CESP, que agora é Sebrasp, Funesp, FGV, tá? Selecom. E se você é concurseiro, se você quer ir além nessa nossa análise, tá? De bancas e nessa nossa pegada de construir a redação, que é um ponto muito importante para você em qualquer concurso, aqui embaixo tem o link do meu curso intensivo de redação, que eu te ajudo na finaleira sempre, aquela revisão, tem linguística aplicada à prova, tem várias provas analisadas e corrigidas, tá? Todas essas bancas que eu falei para vocês têm provas de língua portuguesa comentada no curso, como módulo extra, e mais de 25 aulas aí só sobre redação. Mas para você que tá aqui, que não tá no meu curso, que tá aqui no meu YouTube, eu vou transmitir agora para vocês aqui um slide muito interessante, tá? Analisando essa FCC, então. Então, eu quero que você já sente, pegue uma água vida, pegue papel, caneta, print, tá? Se você quiser participar dos nossos grupos também de redação, tem link aqui embaixo dos grupos de WhatsApp, que a gente sempre manda vários materiais para vocês. E vamos à FCC. Primeira coisa que eu quero que você entenda em relação à FCC é que ela é considerada a banca mais... Deixa eu espelhar aqui para vocês, tá? Espelhei. Apareceu aí? É que ela é considerada o quê? A prova discursiva mais difícil do Brasil. Então, se você mata a FCC, tá? Se você mata a FCC, você acaba também matando aí outras redações. Fica fichinha, sabe? Fica fichinha pra você. E a gente entra sempre na primeira ideia. O que pode cair na FCC em relação a temas? Olha só. Sempre temas filosóficos, tá? Sempre temas filosóficos. Por que temas filosóficos, Chay? Porque a FCC não está preocupada em trazer atualidades. Ela está preocupada em trazer abordagens que possibilitem um texto dissertativo, tá? Mas que são temas que vão demonstrar realmente o seu conhecimento além. Não são temas que você consegue chutar, não são temas que você consegue enrolar a FCC. São temas que você vai ter que demonstrar o seu posicionamento social, que você tem um viés social. Até porque a gente está falando aqui de uma banca que aborda Detran, de uma banca que pode abordar algum concurso de tribunal, né? A gente está falando da banca mais exigente, de uma das bancas consideradas mais exigentes, né? Que vai concursar pessoas de alto nível. E quando você fala que vai concursar pessoas de alto nível, você não vai comparar, que a banca, bancas aí com salários que vão de 6, 7, 14, 20 mil, faz banca aí, né, de altos cargos, que ela nivele por baixo. Então, ela vai nivelar por cima. Segunda coisa que é muito importante ali, tá? Interpretação textual do texto motivador. Pois é. O texto motivador da FCC, ele pode trazer para você o tema, ele pode não trazer para você o tema, ele pode apenas trazer uma citação e você ter que destacar as palavras-chave e você ter que descobrir o tema e você discorrer sobre ele. Vou mostrar no final do vídeo aqui exemplos, tá? Para te ensinar a destacar. Então, a FCC, ela vem para quê? Para peneirar, tá? Então, o tema não é possível de adivinhar, é um tema sempre filosófico, amplo. Ela pode ou não te dar a temática, ela pode trazer ou ela pode pedir que você descubra, tá? E isso é bem relevante. E a gente tem ali uma avaliação rigorosa, porque os critérios da FCC, eles são avaliados todos juntos. Ela sempre vai cobrar menos da parte de língua portuguesa. Por quê?
Porque ela vai partir do princípio que você já vem muito bom. Se você já vem muito bom, língua portuguesa não é um diferencial para você. Língua portuguesa é uma boa escrita que você tem apenas e acabou, tá? Então, a FCC não vai se preocupar com o fato de que você escreve bem. Ela vai aceitar que você já tem que escrever bem. Ela vai se ligar mais à estrutura. Depois também aqui na análise eu vou trazer para vocês o proporcional. Então, ela traz um proporcional onde geralmente a parte de ortografia é a menor, tá? Ela vai se ligar à estrutura e ao seu repertório, à sua abordagem, ao seu conteúdo, ok? Depois, o que a gente tem? 20 a 30 linhas, é uma banca que sempre pede de 20 a 30 linhas, mas você tem que escrever o mais perto possível das 30 linhas. Se não conseguir escrever as 30 linhas, você pode escrever aí pelo menos 25 linhas, tá? Eu não gosto da ideia de escrever o mínimo. O Enem, por exemplo, pede 7 linhas. Não, você tem que escrever o máximo, né? Sempre ali perto da 30 linhas, tá? 30 linhas. E aí, a gente tem o quê? Né? Dissertativo argumentativo. Então, uma banca que vai trazer um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo é aquilo que você já sabe. Defesa de um ponto de vista, não ficar em cima do muro, tá? Trazer um repertório, contextualizar aquele problema, contextualizar aquela abordagem por um viés social, a aplicação, tá? Sempre fazer o quê? 4 parágrafos, aquela velha história, 1 de introdução, 2 de desenvolvimentos e 1 de conclusão. Chay, mas eu quero fazer 3. Ok, também, pode, tá? Não é que não pode, pode, mas se você quer pegar redações que foram nota máxima e ficar próxima delas, eu te aconselho sempre a fazer o quê? Fazer a abordagem mais perto possível de 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e o último de conclusão. Vou colocar para vocês aqui um esquema, tá? Olha só. Introdução, uma média de 5 linhas. Você não precisa perder tanto tempo assim na introdução da FCC, tá? Uma vez que ela quer mais o conteúdo, a introdução você abre e demonstra, né? Já vou falar como que você abre e demonstra. Desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3, você vai variar de 6 a 10 linhas, tá? Ixi, mas eu escrevi 7. Ok, de 6 a 10 linhas. Ai, mas eu escrevi só 5. Peraí, acrescentar algo a mais. Talvez faltou uma abordagem maior aí. Então, eu gosto assim, 5 na introdução, digamos que mais 2 parágrafos de até 10, tá? De desenvolvimento e outras 5 linhas no parágrafo de conclusão, sabendo que pode variar. Às vezes você faz 6 na introdução, tá? Às vezes você faz 6 no desenvolvimento, na conclusão, aí você faz 8 no desenvolvimento, então você vai variar aí para chegar o mais próximo possível das 30 linhas, beleza? Beleza. Já então vamos falar mais agora sobre essa questão do texto dissertativo. Daí olha aqui, eu tenho aqui para vocês a estrutura básica que funciona, tá? Porque a FCC você tem que pensar que é o básico que funciona. É a informação correta que você vai utilizar e vai dar certo, né? Se você seguir esse passo aqui, 70% da sua nota está garantidíssima, ok? A menos que você venha ferir os direitos humanos, que você faça uma grande besteira na sua redação, mas a sua redação está garantidíssima. Então, olha lá. Na introdução, você tem que apresentar o tema, impor a sua tese e fazer uma menção breve dos tópicos. Chay, o que seria apresentar o tema? Eu gosto que você apresente o tema sempre trazendo um repertório cultural, tá? Então, você apresenta o tema trazendo um repertório cultural. Você pode assistir aqui as aulas que tem a aula dos artigos, né? Os artigos da Constituição que você utiliza na redação. Artigo sempre funciona, artigo da Constituição, o que você souber. Você pode falar de uma série, um filme, um livro, não tem problema. Ah, Chay, mas é um concurso do Detran e eu estou utilizando uma série Netflix, não tem problema. O importante é que você apresente aquele assunto e ele faça sentido com o tema, que você apresente o tema e demonstre que ele é um acontecimento dentro do Brasil, tá? Ou um acontecimento mundial, por exemplo. Depois, quando fala ali tese, você já abriu e disse qual é o seu tema, agora você coloca a sua tese, que é a sua linha de raciocínio sobre aquele tema, que é o seu posicionamento. Tese nada mais é do que você criar uma frase bem bonita sobre o seu posicionamento em relação àquele assunto.
E quando eu falo breve menção dos tópicos, ou menção breve dos tópicos, é você arrumar pelo menos, tá? Dois problemas, você arrumar 2 argumentos, você dar 2 opiniões, você arrumar 2 tópicos que vão falar sobre aquele assunto, tá? Podem ser 2 causas para o problema, por exemplo, ou pode ser até 2 consequências daquele problema. Quando você faz isso, você divide, né? 1, 2 e 3. Você divide em 3 partes a sua introdução. Ela acaba se tornando um pouco mais fácil, porque você vai atrás daquilo que você precisa encontrar para colocar dentro da redação. A gente entra daí no desenvolvimento FCC e você vai fazer duplicado, tá? Olha ali, sempre inicia com conectivo, tá? Então, conectivo tem que cuida com conectivo, porque ele tem que fazer referência com o que foi dito antes, ok? É um ademais para acrescentar, ou é um primeiro lugar para iniciar uma argumentação. Depois, então você entra conectivo, ideia central, fundamentação e conclusão. Conectivo é para conectar com o que veio antes, tá? Ideia central é aquilo que você pensa para tópico, tá? Para o que você vai abordar naquele parágrafo. Fundamentação é por que você acredita que isso aqui é uma causa para o problema, tá? Então, aqui quando eu digo para vocês que vocês têm que trazer lá em cima a problematização, aqui é hora de você falar por que você defende isso, tá? Se você falar, vamos pegar um tema bem amplo que não vai cair, mas é legalização do porte de armas, tá? Se você pegar legalização do porte de armas, você pode dizer lá 2 tópicos bem simples que o cidadão deve ter acesso ao porte de armas. Aqui você vai ter que dizer por que ele tem. O que te motiva a pensar que ele tem que ter? Por que ele teria? Quais são as consequências? O que de bom ele tem? O que de bom ele não tem? Perguntas que me fazem. Chay, pode trazer 2 tópicos debatendo entre si, positivos e negativos? Pode, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? FGV permite. E depois da fundamentação, você faz o quê? A conclusão daquele parágrafo. Então, você encerra comprovando o seu posicionamento, tá? Então, você divide em 4, né, sequências dentro aqui da FCC. Conectivo, ideia central, fundamentação e conclusão do parágrafo. Agora, eu preparei uma coisa que é muito legal aqui na hora de analisar essa banca, que são estratégias argumentativas. Já que eles levam em consideração tanto, né, a argumentação, olha as possibilidades que a gente tem de argumentos aqui, tá? Argumento de autoridade, então você trazer um pensamento de alguém, uma citação, digamos assim, tá? O que tal pessoa, o que Nelson Mandela pensa sobre educação, sobre a liberdade, seria um exemplo. Depois, dados estatísticos, alguma pesquisa, o IBGE, o IBOP, tá? Revistas, jornais, algum colunista, enfim, alguma pesquisa que aconteceu, que é real, e que você pode trazer esse dado comprovando um comportamento. Terceiro, que é o contraponto crítico, então você trazer 2 pontos de uma mesma abordagem, o porquê do sim, porquê do não, ok? 4, exemplificação, então você trazer acontecimentos sociais e dizer, olha, tá vendo? Esse problema já acontecia desde tal, que pode se ligar com uma alusão histórica, né? Você pode falar que ocultar a cultura religiosa acontece desde a vinda dos portugueses para o Brasil, quando precisaram vestir e mudar a religião do índio, tá? Então, exemplificação é você trazer. Eu gosto muito de juntar a exemplificação com a alusão histórica, tá? Porque para você fazer uma alusão histórica, você já tem que ter na mente que aquilo dali acontece até hoje. Ou que antes era de um jeito, mas nós mudamos, tá? Então, para mim, a alusão histórica, que é quando você traz um acontecimento histórico, ela sempre tem que estar interligado com o acontecimento. Então, sempre trabalha nesse sentido. E a comparação de realidades. Vocês perguntam muito para mim. Chay, FCC pode fazer comparação? Está a prova aqui de que pode sim fazer comparações, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui, né, uma coisa que eu chamo de fórmula mágica. Qualquer um desses argumentos, quando a gente fala argumento de autoridade, qualquer um desses argumentos
precisa vir acompanhado de um exemplo. Então, eu falo ali, ó, argumento de autoridade. Alguém falou tal e tal coisa. Machado de Assis, eu trago Nelson Mandela, bem tradicional, eu trago o Kant, eu trago o Karl Marx, enfim. Qualquer um que você traga, é sempre bom você fazer uma comparação e dar um exemplo. Porque você, quando traz uma citação de alguém que não é contemporâneo, eu trouxe Elon Musk, ok? Mas você traz um comportamento, você traz uma fala do Elon Musk, mas você daí traz uma exemplificação. Aquilo é possível ou não na realidade? E lembra que é uma banca que está fazendo um concurso dentro do Brasil. Então, isso é possível ou não na realidade brasileira? Então, a fórmula mágica para mim aqui sempre vai ser argumento de autoridade, e aí pode ser o dado, pode ser o contraponto, pode ser a simplificação, a alusão, a comparação, não importa, mas um exemplo concreto. Então, você pega e coloca isso na prática, tá? Na prática. Trouxe aqui alguns pensadores para vocês também, que são bem legais, eu acho que são bem importantes para vocês utilizarem, que a banca considera muito, que é Aristóteles, René Descartes, Immanuel Kant, Maquiavel, Karl Marx, tradicionais, mais cartas na manga que você pode ter aí de citações. Aqui no, né, para você que está assistindo dentro do curso, aqui no curso a gente tem um e-book só com citações por possíveis eixos temáticos, que é muito importante. E aí vocês vão falar pra mim, e pra concluir, Chay, como que eu concluo essa tal da FCC? Olha ali, conclusão da FCC, sempre conectivo, tá? Uso portanto, que não tem erro, sempre um portanto, tá? Retomada da tese, então fala portanto, e aí você percebe se a permanência realmente confirma-se tal, tá? Aí você vai fazer uma retomada da tese, retomada daquilo que você iniciou, e aí você faz a sua consideração final. Na consideração final, a gente tem duas ideias dentro da FCC. Você pode só colocar uma perspectiva daquele problema, ou você pode ousar e ir com proposta de intervenção. Já a proposta de intervenção é algo totalmente abordado no Enem. Sim, mas o Enem é uma redação dissertativo-argumentativa. A FCC, sendo uma redação dissertativo-argumentativa, você pode seguir a mesma ideia. Só não é tão enjoada quanto o Enem na hora da competência 5, tá? Não é enjoada igual o Enem, que vai te fazer toda aquela exigência, mas é legal você utilizar. O corretor vai gostar de ler. Então, eu preparei aqui, o que eu coloquei para vocês. Na proposta de intervenção, você pode colocar 3 abordagens aqui, ó. Um agente, uma ação e as finalidades. O agente pode oscilar ali entre ser o governo, o Estado, as mídias, a sociedade ou as ONGs, ok? A ação, o que deve ser feito. Então, quem vai fazer, que é o agente, depois o que deve ser feito e qual é a finalidade disso, tá? O governo tem que criar uma lei. Então, o agente é o governo, tá? Você pode falar o ministério, isso, aquilo, né? A Câmara dos Deputados, enfim, vai fazer a criação de uma lei e tal. Qual é a finalidade? Tá. Vou fazer uma mudança numa lei. Qual é a finalidade? Ok? Então, você vai olhar por essa ideia. E é muito legal, vai na fé, pode à vontade colocar, sim, a proposta ali de intervenção. Vai funcionar muito bem, é uma indicação minha para vocês em relação à banca. Agora, olha bem a questão da pontuação, você que fica muitas vezes preocupado em como funciona a pontuação FCC. Tá? Independente de ser 40, ou da banca estar valendo 100 pontos, ou estar valendo 10 a prova, a redação, a proporção sempre segue a mesma, tá? Então, dá uma olhadinha ali, ó. Conteúdo, 50 pontos. Então, o peso, a relevância daquilo que você fala, conteúdo. Depois, estrutura. Então, você seguir os 4 parágrafos, você seguir os conectivos, você seguir a ideia de dissertar e argumentar, não usar o eu, tudo isso faz parte da estrutura de texto dissertativo argumentativo. E a expressão, que seria a língua portuguesa, fica só para 10 pontos. Por quê? Porque isso não é um diferencial para a sua banca, tá? Isso é um mínimo. Então, ela não vai precisar te dar pontos pelo mínimo. Agora, olha uma coisa que eu gosto muito ali. Já que conteúdo e estrutura é o que mais vale, olha como a banca aborda quando fala de conteúdo, perdão. Perspectivas adotadas no tratamento do tema. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Então, ter posicionamento, ter o que falar, ter repertório, ter argumento.
consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Então, você usar um argumento que, de fato, tem ligação com aquele problema, tá? E quando fala de estrutura, Chay, fala o quê? Respeito ao gênero dissertativo argumentativo, progressão textual, então você abrir o tema, você iniciar, ter um tópico, né? E encadeamento de ideias, articulação das frases e parágrafos. Então, toda a divisão, toda a sua articulação e toda a importância disso é que o corretor vai olhar, né? Ele vai olhar quem é você fazendo a prova. Alguém que sabe do que está falando ou alguém que está chutando. Agora, já que vocês me pedem sobre como interpretar os textos motivadores, olha ali esses 3 pontinhos que são bem importantes para você, tá? 1, marcar as palavras-chave. Vocês estão vendo aí? Marcar as palavras-chave. Destacar qual é a ideia central do texto. E 3, como posso analisar criticamente. Então, o que aquilo ali, numa ideia de análise crítica, como funciona? Deixa eu mostrar para vocês aqui 2 temas, tá? De redação, que foi redação FCC. Uma do Detran, que foi o Detran de 2009, que o tema foi espaço urbano e qualidade de vida. Simplesmente, tá? A FCC trouxe dois textinhos, tá? 2 textinhos, um de 3 linhas, outro de 2 linhas, que diz: cidades ativas são aquelas em que a população pode fazer escolhas mais saudáveis e sustentáveis, uma definição de cidade ativa. Para que isso seja possível, as cidades devem proporcionar acesso ao espaço público e serviços de qualidade a todas as pessoas, garantindo que possam passear, descansar, brincar e se exercitar em praças, parques e equipamentos. Depois, o planejamento da rede de mobilidade não apenas enfrenta desafios, como, por exemplo, a conexão entre espaços públicos e privados destinados, mas também questões como a integração social e da comunidade. Considerando os 2 expostos, redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do tema espaço urbano e qualidade de vida. O que poderia ser argumentado aqui, né? Quais poderiam? Questão de leis, questão de privatização, questão de espaços públicos, questão do cuidado dos espaços públicos, questão da qualidade de vida, como ter qualidade de vida, saúde, poderia pegar, por exemplo, qualidade de vida está ali ligadinho à saúde, poderia pegar algum artigo da Constituição que aborde a saúde, tá? Então, várias perspectivas ali. E como ligar, né, essa questão de espaço urbano, como que o dia a dia, o espaço, a mobilidade urbana contribui na qualidade de vida, tá? Então, são temas aí bem filosóficos, muitas vezes. E olha isso aqui, Tribunal Regional de 2018. Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, será que é assim que fala? As pessoas se vendem como autênticas porque todos querem ser diferentes uns dos outros. Olha só. O que os força a produzir a si mesmos. É impossível ser verdadeiramente diferente hoje, porque nossa vontade de ser diferente persegue o igual. O resultado disso é que o sistema só permite que existam diferenças comercializáveis. Outro sintoma do mesmo problema para Han é a onda de binge watch, maratonas de séries. Pessoas assistem continuadamente só aquilo que gostam, mais uma vez multiplicando o igual, nunca o diferente ou o outro. E ele só fala assim, ó: com base nas ideias acima, escreva um texto dissertativo argumentativo e justifique seu ponto de vista. Comportamento, ser diferente, individualidade. E aí vem toda aquela questão, marcar as palavras-chave, marcar as palavras que se repetem, o ser diferente, o agir diferente, o ser igual, tá? E você vai ter que abordar o tema. Então, essa análise da banca é muito importante, por quê? Porque é a partir dela que você começa a pensar. Você começa a parar e refletir como você vai construir a sua redação. São 2 exemplos aqui, seria legal você praticar esses 2 exemplos também, tá?
Eu te aguardo nas próximas aulas. Beijo, beijo, beijo. Quebrando a banca FCC. Com certeza essa análise aqui vai ser muito importante para você, porque toda essa análise te ajuda a entender por onde você começa a sua banca. Já uma análise de edital aqui para você. FCC. Fundação Carlos Chagas. Beijo.